O ser da educação à distância. Toda essa construção da educação que está em evolução, de João Victor Souza Guimarães, licenciatura em computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco. O grande instrumento atual da sociedade moderna é as tecnologias, onde está promovendo a liberdade, fraternidade e a igualdade, quebrando todas as barreiras para a evolução de toda a economia e cultura, que antes cada um ficava no seu canto, onde onde você hoje tem acesso a várias culturas e vários negócios. O tripé do movimento do ser humano junto à sociedade que vive é proposto pela educação como base, negócios e, no topo, lazer. Sem educação não existe negócio. E sem negócios não existe lazer. Uma coisa está ligada à outra. Ou se investe em excelente educação, ou pulveriza a educação em massa, ou não vai existir grandes negócios. E, consequências disso, não vai existir seres humanos felizes, realizados. O comportamento do ser humano diante dessas novas tecnologias que está sendo manipulado, esse ser humano que está interagindo e sendo modificado com essa interação, com esse objeto que é essas novas tecnologias, impulsionando então essa interatividade que nunca o ser humano conseguia imaginar. O desejo de interagir com esse mundo moderno, esse homem que quer ser moderno, é de interagir com os quatro cantos do planeta. E isso as tecnologias propõem com facilidade, tornando o ser humano que era limitado, ou seja, na linguagem simbólica, naquela caverna, saindo a ser um ser humano ilimitado, tendo acesso a tudo. Esse homem e essa mulher que pode tocar em tudo que existe no planeta. A inclusão digital está tendo uma grande vitória pós-abertura comercial, onde os produtos tecnológicos estão tendo um valor abaixo, ou seja, mais acessível ao pobre, ao carente, mais acessível àquele povão, à massa, né? Esse povo que está se incluindo na era digital. Aí é uma pesquisa brasileira do IBGE, no ano 2009, onde os brasileiros passam mais tempo navegando. Ou seja, tempo médio de acesso à rede do brasileiro por dia, né, é de 3 horas por dia. Os 73%, 3 horas utilizam. Isso o Brasil está lá no topo de navegação por pessoa. E a faixa etária 12 a 15 anos. Aí você vê toda uma geração de adolescentes que tem grandes acessos. Adolescentes que estão nesse mundo da tecnologia, onde a educação para suprir as necessidades desse jovem de 12 a 15 anos, 16 a 24 anos, tem que se adequar a essas novas tecnologias, porque senão vai ficar ultrapassado. A evolução da educação à distância, onde faz a grande pergunta de onde é que surgiu essa evolução. Primeiramente começou nos anos 60, na década de 60, a educação via correspondência, onde depois passou para a rádio, logo depois para a TV, e em seguida, como também teve na TV, a conferência, né? E em seguida teve, hoje atual, via computador, com todos os seus recursos de relacionamento, redes sociais, vídeos, interações, bate-papo, fóruns, tudo isso é um recurso fundamental para a educação à distância online, né, que se chama educação à distância.
Isso provoca, então, impulsiona para que o sistema educacional tenha os novos paradigmas para a didática. Como trabalhar para esse novo jovem, lembrando aquela pesquisa, esse novo jovem que precisa dessa interação através desse grande instrumento, nessa visualização dessa propaganda de uma faculdade particular, vê aí uma frase que é excelente, resume todo o potencial da educação à distância. As atividades complementares, a um clique de se formar. A um clique de se formar. Isso resume toda a potência que a educação à distância tem para dar para a sociedade de hoje, principalmente aos lugares mais longínquos que as instituições raramente sonham um dia em pisar. A educação à distância pisa lá no quintal, lá no quarto desse usuário, lá no quarto desse estudante. Essa relação na EAD entre professor e aluno, essa tal presença física do professor e o aluno que existe no sistema tradicional, né, é quebrada com esse sistema, onde a presença interativa se dá por instrumento de tecnologia, independente do espaço e independente do horário. Mas existe essa relação pessoal entre aluno, professor, aluno, aluno e coordenação e aluno. Elimina aí, então, todas essas barreiras físicas e temporais, que promove a democratização ao acesso do conhecimento, onde, para com que os que desejam crescer academicamente, ou seja, se formar, se autoformar, para ser mais útil para a sociedade, para o ambiente onde vive, essa democratização existe hoje. Onde os 4 pilares da educação, proposto pela Unesco, de Jacques Delors, um documento de Jacques Delors, está intimamente ligada ao jeito de ser educação à distância. No primeiro ponto, aprender a conhecer. No segundo ponto, aprender a fazer. Terceiro ponto, aprender a viver juntos. E quarto ponto, aprender a ser. Toda essa dinâmica de interação desses 4 pilares da educação. Nisso aqui está toda a dinâmica dos recursos tecnológicos do vermelho, onde utiliza todos esses equipamentos para informar o ser humano, onde essa informação pode vir através de jornais, revistas, livros, publicação acadêmica, né? Tem grandes acessos a monografias, artigos científicos, a bibliotecas virtuais, né, em formato digital, onde universaliza, né, toda essa gama de recursos de conhecimento, né? Esse tal conhecimento que contribui para formar cidadãos que tenham habilidades de produzir, de inovar, de produzir, ter mais criatividade, de aprofundar tal ciência, de ser um instrumento, ou seja, ser um homem que está evoluindo, um homem que está se autoajudando, um homem que está sendo formado, porque nós nunca iremos estar prontos, né? Então, todo esse ser humano, com essas novas tecnologias, com essa informação e esse conhecimento, dá toda essa interação de que precisa para ter uma boa aprendizagem. Aí está o método. O método precisa da tecnologia, aonde por trás da tecnologia existe o professor. Esse professor, o titular, o executivo, tem o professor também tutor, que é o auxiliar do professor principal, né? Onde também tem um monitor. Nesse monitor, essas 4 camadas auxiliam na aula atividade para os alunos, onde tem toda essa gama de estrutura tecnológica em prol da ajuda do ensino-aprendizado do aluno, toda aquela sala, né? Vemos aí que nada fica
desconectado, que um depende do outro. A colaboração é fundamental. Ora, existe entre os alunos, os tutores e os professores. Faz com que ninguém se isole na sala virtual, passando todos do passivo, ou seja, do lugarzinho onde fica quietinho, e essa temática, essa metodologia torna o aluno ativo, porque ele mesmo tem que buscar o conhecimento, ele mesmo é impulsionado a dizer para si mesmo, vai estudar, vai se evoluir, vai mergulhar no assunto. E todo esse hiperlink, né, todo esse acesso que a internet propõe, isso estabelece, então, tudo fundamental. Trabalhar na educação, viver no mundo acadêmico, é um colaborar com o outro. A conclusão é todo esse ensino-aprendizagem fica fortalecido diante da grande proposta didática que esta tecnologia está oferecendo. O sistema educacional que não acolhe o sistema EAD, que não acolhe esse modo de ser hoje, até mesmo para tentar suprir as necessidades do jovem de hoje, que é tão digital, esse sistema está ultrapassado. Temos que evoluir. Obrigado.